Boa noite. Meu nome é o Alex, sou mais conhecido como Pitoco por muita gente. Eu tenho 20 anos, certo? E eu venho trazer algo da parte de Deus para a tua vida. Pois o Espírito Santo de Deus, ele tem me dado uma palavra e eu queria compartilhar com todos, com meus irmãos da fé, com aquele que não é crente, com aquele que se torna afastado, com os jovens, pois o inimigo, ele tem tentado de todas as formas destruir a vida dos jovens. E eu estava aqui agora há pouco, estava escrevendo o que Deus ele estava colocando no meu coração, pois é uma palavra forte e também uma palavra referente a mim, pois me afastei do caminho do Senhor por um bom tempo. E desde já quero pedir perdão primeiramente a Deus, pois eu não sou digno de nem estar aqui, mas a misericórdia dele, a misericórdia divina de Deus me trouxe até aqui para contar toda a minha experiência, para contar a palavra dele, para levar o ID e para alertar muitos jovens que também possam estar vivendo o que eu vivi, estar vivendo o que também o filho pródigo viveu. Pois essa é a palavra que Deus ele colocou no meu coração. É sobre o filho pródigo que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15. E a partir do versículo 11, vamos ler. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a aparecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos naquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar porcos, e desejava saciar seu estômago com bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundâncias de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantei-me e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei como um dos jornaleiros. E levantou-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se aos pés e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o seu pai e os seus servos, mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestei, e põe um anel na mão e calçados nos seus pés, e trazei um bezerro cevado e matai. Então vamos comer e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças.
E chamando um dos servos, perguntou: o que é aquilo? E ele disse: veio teu irmão. Teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se dignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo disse ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrarmos com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com os meretrizes, matar-lhe o bezerro cevado? E lhe disse: filho, tu sempre estás comigo em todas as minhas obras. Mais justo alegrarmos e rogarmos, porque este irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e se achou. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, e que nesta noite eu quero direcionar para a tua vida. Eu quero falar um pouco sobre a trajetória do filho pródigo. Muitas das vezes, irmão, a gente está dentro da casa do Senhor, mas estamos frios espiritualmente. Existe dentro da gente, dentro do nosso coração, uma chama. Que chama é essa? Se chama o Espírito Santo de Deus. O temor com o Senhor. E muitas das vezes se deixamos levar pelo inimigo e deixamos esfriar essa chama, o nosso chamado, os planos que Deus tem para nossas vidas. E muitas das vezes decidimos largar tudo, planos, projetos, obras que Deus tem escolhido para nossas vidas. Pois o mundo é tão perverso que deixamos ser levados pelos nossos problemas espirituais, materiais, problemas em geral. Enchemos tanto nossa cabeça que às vezes vamos para o culto, mas não conseguindo ter a ligação entre o céu e o servo de Deus. Pois o mundo já está na mente do servo de Deus. E ali desviando, sendo-se ali edificando a sua casa sobre a areia. Quando a chuva vem, quando os problemas vêm, essa casa edificada sobre a areia, ela derrapa e desaba. Mas nesta noite Jesus me trouxe aqui para edificar a tua casa sobre a rocha. E quando nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, pode vir a chuva, pode vir o inimigo, pode vir obra maligna, pode vir tudo que vier. Mas se tua casa estiver edificada sobre a rocha, ela vai permanecer de pé. E é isso que nesta noite, essa palavra que está sendo direcionada para você, Jesus vai edificar a tua casa sobre a rocha. Podemos ver que este jovem, ele pega todos os seus bens repartidos e vai viver uma vida nova lá fora. Porque a gente pensa que dá pra gente viver uma vida lá fora sem a presença do Pai. Achamos que dá para continuar a viver lá fora sem a presença do Pai. Mas esse jovem estava enganado. E eu também estava enganado. Eu pensava que eu conseguiria viver uma vida normal lá fora. Pois eu via tanta gente que não andava na presença de Deus, não vivia na presença de Deus e vivia uma vida normal. Mas
devemos levar em conta que cada um tem um chamado de Deus. Cada um tem um projeto de Deus. Deus tem cada projeto em cada vida. Deus, ele trata cada um diferente, não da mesma maneira. Às vezes um tem um fardo leve, outros têm um fardo pesado. Pois é. E ali aquele jovem começou a viver uma vida de prostituição, viver uma vida de drogas, de amizades alheias que pudesse fazer ele se afastar da presença de Deus. Pois quando nós estamos frios na casa do Senhor, a primeira coisa que o inimigo faz é tentar quebrar a oração, a ligação sua no céu com Deus. Pois a oração, ela é aonde Deus e você tem intimidade com Ele. E o inimigo sabe que se você tiver a oração, você tem resposta. Então, se você ora, você obtém resposta. Isso mesmo. Se você ora, você obtém resposta. Mas, se deixarmos levar pelo esfriamento, o inimigo, ele vai manipular a tua mente. Ele vai entrar na tua mente e te fazer esquecer o momento de orações que você tinha com Deus. E assim aconteceu comigo. Eu estava frio dentro da casa do Senhor. Eu estava ali louvando, mas não estava ligado no céu. Não estava no trono. Eu não estava firmado na rocha. Meus pensamentos eram mundanos, querendo ver. A minha juventude falava mais alto. E assim aconteceu com esse jovem. A chegar a um ponto, uma situação que Deus, ele permite algo acontecer. Porque quando Deus, ele tem um projeto na minha e na tua vida, ele vai até o fim. Independente das situações que a gente fez, do pecado que a gente cometeu, Jesus, ele ama o pecador. Jesus, ele ama o pecador. Essa palavra fala sobre o amor de Deus. Deus, ele é aquele que deixa as 99 ovelhas para correr atrás da ovelha perdida. Então, se você nesta noite está afastado dos caminhos do Senhor, ou se você está na igreja, mas não consegue sentir mais a presença de Deus, não consegue mais sentir o temor do Espírito Santo, esta palavra está entrando no teu coração. Mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque foi experiência própria. Eu pregava, eu fazia obra, eu viajava, mas minha juventude falou mais alto, como a juventude do filho pródigo falou mais alto, e queria sair da presença da casa do Pai para viver coisas novas. Às vezes criamos coisas na nossa cabeça, pensando que lá fora vai ser melhor, que lá fora vai ser melhor, mas não é. Não é. Você começa a criar amizades a qual vai lhe afastar da presença de Deus. O inimigo, ele vai começar a colocar coisas na tua vida para você experimentar. Você vai começar a ser levado pelo inimigo, pela amizade. E tudo isso é o mundo espiritual. Você não pode nem enxergar, mas quem já viveu sabe que a cada dia, a cada amanhecer, temos uma luta travada no mundo espiritual. Pois Deus, ele quer salvar os seus e muito mais. E o inimigo, ele está para tragar a tua vida, para fazer você perecer, para fazer você arder no fogo do inferno. Eu digo isso
porque está escrito na palavra de Deus. Então eu creio na palavra do Senhor. E eu sei que você também crê. Então nesta noite abre teu coração para o Senhor. Vê que Ele está falando contigo nesta noite. Irmão, deixei tudo escrito aqui para não me perder. Mas Jesus ele está já me dando outra direção. Às vezes eu olho para saber em que ponto eu estou, para não me perder. E a pior parte que chega no filho pródigo é as mentes manipuladoras, que começa a lhe manipular a fazer as coisas erradas. O inimigo ele começa a fazer você de fantoche, a botar você em vários lugares, fazer você conhecer várias pessoas, fazer você conhecer o mundo das drogas, da prostituição. Todas essas coisas eu conheci, irmão. Eu pensava que não. E eu me lembro bem de um senhor pastor que chegou para mim na época que eu estava pregando no auge, pregando a palavra de Deus, e ele falou que eu ia sentir o gozo do filho pródigo. Ele falou para mim na minha época que eu estava forte na palavra de Deus, que eu ia experimentar coisas mudanas, e eu zombei. Eu não acreditei, pois eu estava firme. Mas quando Deus ele tem um projeto na minha e na tua vida, assim se fará. E eu conheci, irmão, várias coisas que me fez se afastar da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Eu não sentia mais o gozo de louvar, eu não sentia mais o gozo de orar. O inimigo ele faz planos até para pensar que Deus ele não existe mais. Eu cheguei a uma parte da minha vida que eu não estava sentindo mais gozo da vida. Mas Jesus ele permitiu uma situação acontecer com o filho pródigo. O filho pródigo ele foi necessário passar fome para relembrar a casa do Pai. E a todo tempo o Espírito Santo de Deus estava lá com ele. Mas as coisas mundanas tá tão próximo da gente que não faz a gente sentir. E o inimigo também ele faz isso. E foi necessário o filho pródigo ele passar necessidade, passar fome e desejar a comida dos porcos. E Deus ele tem um plano diferente em cada vida. Comigo não foi necessário passar fome. Comigo não foi necessário desejar a comida dos porcos. Mas levando para o mundo espiritual, eu já estava comendo os manjares do rei. Eu já estava praticando os manjares do rei. E Deus ele criou situações na minha vida que me fez lembrar das obras que Ele tinha feito na minha vida, que Ele fazia na minha vida. E ali eu comecei a sentir saudade de falar com Deus. E ali eu comecei a orar. E ali eu comecei a louvar. E olha que eu não estava indo para a igreja. E existia duas pessoas na minha vida que, desde quando eu me afastei, virou para mim uma mãe espiritual, duas mães espirituais, que sempre intercedeu pela minha vida. E existiam pessoas que estavam intercedendo pela minha vida, era muita gente. Um colega meu da Bahia falou comigo, várias pessoas dizendo que Deus, Ele sentia saudade de mim. Que Deus ele sentia saudade das boas obras que Ele fazia para a honra e a glória de Deus. E Satanás, ele sabe o projeto na vida de
cada um e ele tenta de toda maneira afastar para que lá na frente o teu e o meu testemunho não salve mais vida para o reino de Deus. Mas eu comecei a louvar, comecei a orar e o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo novamente. E ali eu estava muito alegre. E eu via pessoas tristes e Jesus ele me usava mesmo fora da igreja para dar uma palavra de ânimo. E ali eu comecei a enxergar que o Espírito Santo de Deus estava me dando uma nova oportunidade. E chegou um certo dia que eu estava na minha casa, recebi um convite para ir para o aniversário do conjunto da mocidade, de gesto também, da igreja da pastora Lourdinha, que é uma bênção a qual eu faço parte, e você também está convidado. E eu entrei na casa do Senhor e disse: olha, Deus, tão somente eu senti um abraço. Eu não queria que Deus ele levantasse alguém e me desse um abraço. Eu só queria sentir o abraço dele. Mas quando Deus faz, é coisas grandes. E eu senti uma voz no meu coração bradando, disse, a partir do momento que eu falei: Deus, eu tô somente eu senti o teu abraço, eu volto para os teus caminhos. E ali, irmão, uma voz bradou no meu coração e disse assim: trato feito. O culto, ele nem tinha nem começado. E eu já estava sentindo a presença de Deus. Sabe por quê? Porque existia gente lá. A palavra de Deus fala que aonde existir 1, 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará presente. E eu estava ali com o meu coração, estava ali com o desejo de adorar a Ele e agradecer a Ele, porque Ele estava abrindo a minha mente. Eu estava cego espiritualmente. E Adriele, a missionária Adriele da igreja da pastora Lourdinha, que também é uma benção, louva ao Senhor, eu creio no chamado dela. Ela começou a louvar. Irmão, aquilo para mim foi como se o mundo caísse. Uma alegria começou a subir sobre mim. As coisas que passavam na minha mente começou a sair. E ali só o mundo espiritual. Eu e Deus. Fechei meus olhos e comecei a chorar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto que eu não consigo expressar. Tantas lágrimas. E eu dizia assim: Senhor, mas eu não quero chorar, pois o povo vai ver eu chorando. E ali não tinha como parar. A presença de Deus estava tão forte, mas tão forte, que minha vontade era de correr, saltar, pular, chorar. E Jesus, quando Ele tem uma direção, quando você toma uma atitude, Ele honra a mim e a você. E no louvor, Jesus ele usou a pastora presidente Maria de Lourdes e me deu um abraço. Que abraço foi esse? Foi nesse abraço o qual me desligou da terra e me fez se ligar no céu. Que presença foi essa? Que me fez sentir as obras de Deus na minha vida. Muitas das vezes estamos na igreja e só necessitamos de um abraço, de uma palavra de conforto. E tudo que eu falei com Deus, assim quando eu cheguei, Deus ele começou a falar através dela. Não tinha tu pedido um abraço, agora trato é trato. Levanta-te
e toma tuas vestes. Toma as vestes novas. Veste essas que te fará levar a palavra de Deus. Porque como estamos no mundo, o mundo também lhe dá vestes, mas vestes sujas. Vestes essas que te ilude a sua mente, ilude a sua cabeça, ilude a cabeça do jovem. Se você bem soubesse o quanto é bom viver na presença de Deus. E ali também já chega ao ponto do filho pródigo aqui na palavra, que seu pai fala: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste nele, e põe um anel na mão e sandálias para os seus pés. Jesus, ele ali estava me dando vestes novas. E Jesus também, ele pode te dar vestes novas. Jesus, ele pode te tirar dessa. Jesus, ele pode te renovar. E Deus, ele falava fortemente nessa palavra no meu coração, pois anel é símbolo de homens grandes. Você pode ver que juízes, promotores e várias outras faculdades, tudo são representadas pelo anel, pela joia que você carrega. Ali é um homem forte ou coisa do tipo. E Deus, ele estava renovando comigo a aliança de levar a palavra dele. E me dando sandálias nos meus pés para eu caminhar na terra e falar que Deus é grande e o inimigo não presta. E também Deus, ele tocava no meu coração nessa palavra do filho pródigo, o qual o seu irmão mais velho se incomodou de o pai se alegrar junto com a igreja que ele tinha voltado. Pois muitas das vezes, irmão, existem fariseus dentro da casa do Senhor. Pois é, existe fariseu dentro da casa do Senhor. Mas, Pitoco, por que você está dizendo isso, que existe fariseu na casa do Senhor? Porque existem pessoas que duvidam do meu e do teu chamado. Existem pessoas que duvidam que Deus, ele te usa. Existem pessoas que vão sempre duvidar de você. E essas pessoas são chamadas fariseu. E existe fariseu dentro da igreja e fora da igreja. O fariseu, ele sempre perseguia Jesus quando Jesus, ele estava pregando as boas novas. O fariseu sempre estava ali para criticar, para questionar as obras de Jesus. E no livro de Lucas, capítulo 16 e o versículo 14, vai falar sobre Jesus repreender os fariseus. E os fariseus que eram avarentos, ouvia todas essas coisas e zombavam dele. E quantos muitos zombam de você, por Deus te usar, por você ser pequenino, mas são os pequeninos que herdarão o reino do céu. Pois na obra de Deus, na casa de Deus, não tem grande, porque tudo é por Ele, é para Ele, é com Ele. Então, se muitos estão lhe perseguindo, entrega a Deus, porque Ele tudo fará na tua vida. E ali o irmão, ele não gostou daquela ocasião, daquela festa. Mas o pai foi ter com o filho. E é você que Deus, ele quer ter com você. Jesus, ele sente tua falta. Jesus, ele sente a tua falta na obra. Você pode até pensar que existem pessoas mais capacitadas que você. Mas Jesus te escolheu. E quando ele te escolhe,
não tem para onde ir. Você pode ir para o fim do mundo, mas é lá que ele vai ter encontro com você. E é nesta palavra que Jesus ele quer ter um encontro contigo. Marca um minutinho, marca um dia para entrar na casa do Senhor e agradecer as grandes obras, os grandes livramentos que ele fez na tua vida. Você pode ter saído, você pode ter pecado, todas as suas falhas, ele sempre vai estar lá de braços abertos para te receber e te dar o melhor. Porque Jesus, ele vai te dar o melhor. Irmão, Black Friday segura, 50% de desconto no plano prêmio anual do Serasa. eu quero que você se ligue no céu. Black Friday Go, passagens de Feche os teus olhos e se ligue neste louvor. A Bíblia fala de 3 parábolas em um capítulo só. Uma Eita, da ovelha que Deus se que perdeu faz. porque estava fora de casa. A outra do filho que se Este perdeu depois que saiu de hino casa. fala do amor de Deus. E a outra E é este da amor dracma que ele se quer ter perdeu contigo. dentro de casa. É com esses 3 tipos de pessoas que Deus quer falar neste momento. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo Glória a pra Deus. mim você não tem. Louvado e exaltado seja o nome de Deus. Tudo que eu queria era Entrega ser teus caminhos ao Senhor. Louve e exalte. Escute o hino de Samuel Mariano e veja Deus falando tremendamente contigo. Amém? Que a paz de Deus esteja contigo.